Já estamos no ar com o TVC News, edição desta terça-feira, e finalmente chegamos ao último dia do mês de setembro. Dá até para fazer uma avaliação e ver se aquilo que você planejou conseguiu realizar dentro do mês de setembro. Mas fica tranquilo, porque a partir de amanhã tem outubro, você vai ter mais 30 dias para poder, quem sabe, cumprir aquilo que planejou e não fez no mês de setembro. E com outubro vem as festas, tradicional Oktoberfest e outras festas que acontecem aqui na região, as famosas festas do mês de outubro. Vamos conhecer o que é notícia no TVC News de hoje. A audiência pública apresentou as metas fiscais do segundo quadrimestre de Balneário Camboriú. Degusta Camboriú 2025 traz menus inspirados no cinema brasileiro. Procon de Balneário Camboriú alerta para novo golpe. Ação conjunta da PRF e Polícia Militar recupera carga na BR-282. Você acompanha ainda a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. São muitas informações, muitos fatos que aconteceram nas últimas horas. Quero dar aqui o boa tarde para quem já almoçou e está em Florianópolis, em São José, na Grande Florianópolis. Para quem está também conosco aqui em Camboriú, Balneário Camboriú, sintonizado na TVC, acompanhando os principais fatos que ocorreram nas últimas horas. A gente convidou para hoje, terça-feira, a vereadora Jade Martins, que é vice-presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, para falar sobre um projeto de lei que é de autoria dela, que vai regulamentar a situação da população de pombos aqui em Balneário Camboriú. Às vezes, o assunto parece ser engraçado, mas ele é muito sério e pode causar problemas à saúde das pessoas. Vereadora Jade Martins, boa tarde. Boa tarde, Saul. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Vamos falar sobre esse seu projeto de lei, que inclusive já foi aprovado, agora depende unicamente da sanção da prefeita para ser lei no município de Balneário Camboriú. Fale da preocupação com relação a essa questão dos pombos. Perfeito, Saul. Nós propusemos esse projeto, eu, em conjunto e parceria com o vereador Samir Daoud, a pedido dos servidores do nosso Centro de Controle de Pragas Urbanas, que é o órgão responsável no município para fazer esse monitoramento dos nossos pombos urbanos. E foi observado uma crescente populacional desses animais, que são um risco à saúde pública pelo fato de serem transmissores de doenças graves à nossa população. As doenças que são transmitidas pelas fezes desses animais, elas atingem o sistema respiratório e atingem também o nosso sistema neurológico. Então, sem dúvida nenhuma, uma preocupação grande, não só da Secretaria de Saúde do município, mas também que nós, enquanto população, devemos ter essa consciência de que esses pombos urbanos, eles vêm para essa área central em busca de alimento. Então, o projeto, ele visa proibir que as pessoas alimentem esses pombos e traz penalidades para essas pessoas que continuam a fazer essa prática. Parece inofensivo, mas, na verdade, a gente está correndo um grande risco da saúde pública nossa. Muito bem. Como é que está o andamento, a repercussão das pessoas? Porque isso pode ser um problema de saúde pública. Sem dúvida. Durante todo esse processo de tramitação do projeto de lei, nós recebemos de várias imagens, mensagens, vídeos, que a população ia nos encaminhando de pessoas que alimentavam os pombos, de grandes concentrações desses animais, de locais que possuem grande concentração de fezes e acabam prejudicando o dia a dia das pessoas. E aí, em virtude disso, nós começamos também a nos aprofundar de como que a gente poderia melhorar aquele ambiente. Então, o projeto traz alternativas de controle, controle tradicionais, aplicações de telas em condomínios para evitar com que eles consigam pousar, e também cria uma obrigatoriedade do município em locais em que o proprietário não toma a iniciativa de ir lá e fazer a sua limpeza, ou em locais em que não é possível identificar o proprietário, que o município contrate uma empresa especializada para fazer a limpeza e remoção. É importante dizer, Saul, que a gente não está aqui falando em agressão ao meio ambiente ou agressão aos animais. O que nós estamos falando é proibir a prática de alimentá-los para que eles saiam da nossa região central e procurem alimentos em outros lugares e, naturalmente, a gente vai reduzir essa quantidade de pombos urbanos que nós temos na cidade.
Certo. Bom, Jade, vamos falar aqui agora sobre o segundo assunto, né? O primeiro assunto é este assunto aí, sobre a questão dos pombos, por incrível que pareça, é uma coisa que pode, olha, é inocente, né? Dar comida para os pombos, isso parece um hábito, inclusive, de algumas pessoas, mas precisa ter uma mudança justamente por essa situação, né? Pode trazer muitas doenças e tem ocasionado em alguns locais e, obviamente, Balneário Camboriú pode se prevenir uma vez que se transforme numa lei que deve ser sancionada pela prefeita. A gente aguarda agora esse momento, a sanção do projeto de lei. Certo. Olha, segundo assunto com você, você tem uma causa muito importante, inclusive preside uma comissão, coordena uma comissão na Câmara de Vereadores, que é justamente para tratar da questão da inclusão das pessoas que são PCDs. Como é que está o andamento? De fato, temos uma sociedade preparada para incluir e conviver normalmente com essas pessoas? Saul, setembro foi um mês muito especial. A gente fala do Setembro Verde, que é um mês de conscientização para as pessoas com deficiência. Várias ações no município aconteceram. A prefeita Juliana Pavan, junto com o secretário Omar Tomali e a coordenadora Jevelyn, agora nessa semana fizeram a entrega das primeiras carteiras das pessoas com deficiência aqui no município, carteiras municipais que garantem a elas o acesso a programas e a políticas que elas possuem o direito, e isso também faz com que a gente consiga ter um controle, um censo municipal, até para que os recursos sejam aplicados de forma mais coerente, de forma mais apropriada para as políticas que são importantes para as pessoas com deficiência. A gente tem muito ainda o que caminhar quando se fala nessa área, mas Balneário Camboriú vem avançando e vem avançando muito. A intervenção na Casa do Autista aconteceu, hoje nós temos lá a AMA Litoral, com todo o know-how, tocando aquele espaço, e a gente já vê uma melhora e um número menor de denúncias, né, que antes eram diárias que nós recebíamos em relação àquele local. Na Câmara de Vereadores, é importante falar também que nós estamos tendo um programa, uma contratação que foi feita já na gestão passada e que iniciou os trabalhos agora de arquivo e digitalização de documentos, que foi feita a contratação do CETEF, que é uma associação sem fins lucrativos, com sede em Brasília, que presta esse serviço para diversos órgãos públicos do Brasil inteiro e que só contrata pessoas com deficiência para exercer esse trabalho de arquivamento e digitalização de documentos. A Câmara vem fazendo todo esse processo de digitalização e a gente quis dar ampla visibilidade para esse projeto, para que outros gestores de outras cidades também repliquem essa ideia, para que a gente oportunize também a essas pessoas a entrada no mercado de trabalho, mas de forma que a inclusão esteja presente. Jade, você que é uma profunda defensora dessa causa, junto com outras pessoas, são muitas pessoas, mas você acaba sendo uma das mais populares que defende essa causa. Hoje tem um percentual, a gente pode calcular na nossa sociedade, por exemplo, vamos falar aqui de Balneário Camboriú, quanto por cento de PCDs nós temos? A gente não consegue ter esse número e por isso que é importante, Saul, esse dado que a Secretaria agora de Assistência Social vai conseguir nos trazer. Através da elaboração da carteira da pessoa com deficiência, a gente vai ter esse censo municipal para daí sim, de fato, termos o diagnóstico da realidade local do nosso município. E não só de quantas pessoas com deficiência, mas saber quais são as deficiências e aí sim poder direcionar o recurso público de forma mais apropriada. Bom, terceiro assunto aqui na nossa pauta com a vice-presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú é sobre um outro projeto de lei de sua autoria que visa justamente dar ou pelo menos eleger critérios para a nomeação de ruas e logradouros públicos, homenagens que são feitas a algumas pessoas. Como que vai funcionar esse seu projeto de lei? Nós propusemos na semana passada, ontem inclusive ele passou pela Comissão de Justiça e Redação e agora vai dar sequência na tramitação legislativa dentro da casa. É um projeto que cria um critério mais rigoroso para a denominação de espaços próprios públicos, de vias públicas. Nós criamos uma regra
maneira que, para que a pessoa seja homenageada, ela tem que ter um vínculo com a nossa cidade. Ela tem que ter nascido, ela tem que ter residido, ela tem que ter um serviço prestado, contribuído para o desenvolvimento de Balneário Camboriú, para que aquela homenagem, então, seja feita e ela tenha, então, o nome lá colocado num determinado equipamento público. O objetivo é que a gente não crie aqui propostas aventureiras ou que a gente utilize, às vezes, de forma até mesmo política e eleitoral, e colocando nomes de pessoas que não têm vínculo com a cidade e que muitas vezes as pessoas que estão aqui sequer conhecem a realidade ou a história de quem está lá denominado. Então, o objetivo é esse, o projeto foi colocado em discussão agora na Câmara de Vereadores, está aberto, obviamente, para a sugestão dos demais vereadores, e eu acredito que a gente vai ter sucesso aí nessa pauta. Tá certo. Olha, acho que é muito importante um projeto de lei como esse para regulamentar. O que não dá é para ter uma rua com o nome de uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com a cidade, com a história e com os serviços prestados. Se a pessoa é famosa, que seja homenageada lá na sua cidade. Aí aqui a gente deixa para as pessoas da casa, aqueles que são os nossos nativos, que tanto batalharam para que se pudesse chegar onde chegamos nos dias de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Hoje tem sessão, né? Tem sessão hoje e amanhã. Amanhã nós temos a primeira sessão do mês de outubro, então é o tema livre que nós temos fica substituído pela tribuna livre, onde os membros da comunidade utilizam, e hoje a nossa última sessão encerra aí com mais uma quantidade de projetos grandes em pauta. Muito obrigado, vereadora Jade Martins, pela sua presença. Eu que agradeço. Boa tarde, boa sessão, a gente vai seguir te acompanhando. Muito obrigada, Saúde, sempre à disposição de você e da nossa comunidade. Tá certo, obrigado. Vamos fazer um intervalo, depois do intervalo a audiência pública apresentou as metas fiscais do segundo quadrimestre de Balneário Camboriú e o Degusta Camboriú 2025 traz menus inspirados no cinema brasileiro.